Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo ao pré-jogo de Libertad e Santos que se enfrentam nesta quinta-feira às 21h30 no Paraguai, jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. No jogo na Vila Belmiro, vencemos por 2-1, tivemos gol de Carlos Sanches e também um gol contra, que acabou nos dando uma pequena vantagem para esse jogo de volta. Vamos comentar quais são os desfalques do Santos para esse jogo, a provável escalação, os relacionados, o que precisamos para avançar à semifinal, né? Enfrentaremos o Bragantino, caso se confirme essa classificação do Santos, e também teremos um trecho do que João Paulo, nosso goleiro que vem nos salvando nas últimas partidas, pensa a respeito desse jogo. Mas antes disso, vou dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, uma excelente opção para você acompanhar essa partida diante do Libertad em tempo real. Tem a escalação do Santos, estatísticas que inclusive sempre utilizamos aqui nos nossos vídeos. E também, se você gosta do futebol alemão, tem a transmissão ao vivo e 100% gratuita da Bundesliga. Então, só clicar no link aqui da descrição, baixar o aplicativo que é totalmente gratuito e muito completo. Então, fica com a dica para você não perder nada do que está acontecendo, tanto na Bundesliga como também nos jogos do Peixão, beleza? Bom, agora vou colocar um trecho do goleiro João Paulo falando um pouco dessa expectativa para enfrentar a equipe do Libertad. Ele falou sobre a questão da torcida também, aproximadamente 2.000 torcedores do Libertad devem estar presentes na partida de quinta-feira, é uma liberação do governo municipal, né, e terá torcida. Então, João Paulo falou sobre o jogo e sobre essa questão da torcida se atrapalha, se não atrapalha. E aí, voltamos para a gente falar qual a provável escalação do Santos. Confere aí. O Santos deve se portar lá dentro para conseguir sair com essa classificação? Acho que a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo nos treinamentos, né? Ter confiança ali quando tiver com a posse de bola, estar sempre atento na marcação e fazer o que a gente trabalha no dia a dia, que é o que nos dá confiança. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Difíceis, jogos grandes, né? E com certeza a rapaziada um pouco mais nova aí vai pegando um pouco mais de experiência e agora se tratando de uma competição internacional, faz toda a diferença lá na frente. Bom, isso aí é uma informação hoje de que eles vão ter torcida lá no jogo de quinta-feira. Você acredita que isso é mais um obstáculo para o Santos enfrentar ou não vai fazer muita diferença para você dentro de campo? Não creio que seja um obstáculo, né? Pode ser até uma motivação a mais pra gente, né? A gente poder tá voltando a jogar com torcida, né? Independente se é contra, né? É uma motivação a mais pra gente poder tá buscando essa classificação aí e poder tá colocando o Santos num lugar mais alto ainda. E bom, galera, vamos então aos desfalques do Santos para a gente comentar sobre os relacionados que o Santos divulgou. Vale ressaltar que o Santos realizou o último treinamento na quarta-feira, viajou ao Paraguai agora pela tarde, então o Santos aproveitou até os últimos minutos para se preparar para esse duelo que vale vaga na semifinal da competição sul-americana. Então, os desfalques do Santos, o zagueiro Kaique, que foi expulso no jogo de ida na Vila Belmiro, Marinho, que segue se recuperando daquele hematoma na coxa, o Santos ainda muito prudente em relação a um retorno do Marinho, não quer que ele retorne antes da hora para que, né, acabe prejudicando ainda mais o estado físico do atleta, então segue fora e sem previsão de retorno. O outro desfalque é o meio-campista Zanocelo, ele está tratando uma lesão muscular, né? Deve voltar, acredito, na próxima semana, mas para esse duelo está vetado. Então, os relacionados do Santos para essa partida: goleiros João Paulo e Diógenes, zagueiros Luiz Felipe, Wagner Palha, Danilo Boza, que está de volta depois de uma lesão, e Robson Reis. Laterais: Felipe Jonathan, Madison, Pará e Moraes. Meio-campistas: Sanches, Pirani, Ivonei, Balieiro, Camacho e Giamota. E no ataque: Raniel, Marcos Guilherme, Bruno Marques, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Moraes e Renier. Essas são as opções do Santos que foram, né, os jogadores que foram relacionados. E aí, de acordo com o Globoesporte.com, o provável time do Santos que treinou, fez o último treino, é o seguinte:
João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan, Camacho, Giamota, Carlos Sanches e Pirani, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Ou seja, pela terceira partida consecutiva, o Santos vai adotando o esquema 4-4-2. Deu certo justamente contra o Libertad, né? Só que fomos um pouco prejudicados por conta da expulsão do Kaique. Contra o Fortaleza, gostei da atuação do Santos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos teve algumas substituições que deixou o time muito mais defensivo do que, né, querendo propor a partida contra o Fortaleza. Mas eu acho que esse 4-4-2, o Santos principalmente tentando explorar a questão do contra-ataque, pode dar certo. Por que explorar a questão do contra-ataque? O time do Libertad vai jogar em casa, vai jogar com apoio, né? Quase 2.000 torcedores, então vai para cima do Santos. O Santos precisa estar muito bem postado para conseguir dar o contragolpe. Transições rápidas, contra-ataque, triangulações, movimentação para dificultar a marcação do setor defensivo do Libertad. Nós já tínhamos comentado, tanto no pré-jogo na Vila Belmiro como pós-jogo, o seguinte: a zaga do Libertad não é uma zaga muito rápida. Então, se os jogadores do Santos, que com esse esquema, né, de 4-4-2, estão se movimentando mais, estão também realizando menos cruzamentos, vai dar muito mais trabalho a esse setor defensivo do Libertad. Então, esse, na minha opinião, é o grande segredo. Temos um jogador que sabe jogar muito bem em contra-ataque, que é o Lucas Braga. A gente observou nas últimas partidas, até mesmo contra o Libertad, aquele gol contra, uma jogada, né, 100% ali do Lucas Braga, que ele foi muito bem. Então, o Santos precisa explorar isso, principalmente os laterais do time do Libertad, que também não são muito velozes. Agora, o Santos precisa também tomar cuidado com a bola longa, que é um fato que eles aproveitam muito contra os adversários, e é uma das carências do time do Santos. Tomar cuidado com o jogo aéreo também do Libertad e principalmente os pontas. Se os laterais não são tão rápidos, os pontas do Libertad têm velocidade. Então, um alerta ligado tanto para Felipe Jonathan, que alguns jogos vem tomando muitas bolas nas costas. O Madison também, que precisa prestar atenção no posicionamento, vem falhando nisso também nas últimas partidas. Então, algumas questões que o Santos precisa melhorar, precisa acertar para conseguir sair com essa classificação. Vale lembrar que para esse jogo, né, da Sul-Americana, o gol fora tem aquele critério de desempate, ou seja, 1-0, por exemplo, se o Libertad fizer, a vaga é deles. Então o Santos precisa pelo menos igualar essa questão de gol fora, né? Fazer um 1-0 no Paraguai para que a gente pelo menos consiga matar, digamos assim, essa vantagem que eles conseguiram na Vila Belmiro. Vale ressaltar que o Santos, praticamente o mesmo, né? Só tirando o Kaique, que está expulso, foi expulso, né? E está suspenso para esse jogo, que é a novidade, porque esse é o Santos que enfrentou o Fortaleza. Então o Santos que não vem poupando jogadores, aliás, nem pode, né? No Brasileiro o Santos precisa ainda conquistar mais pontos para ficar um pouco mais tranquilo. Já o Libertad, no final de semana, empatou em 3-3, poupou os titulares contra o 12 de outubro. Então, vem aí com um time um pouco mais tranquilo fisicamente, né? O time do Libertad. Mas eu tenho certeza que será um jogo bastante disputado. O Santos precisa, né, ter a cabeça no lugar, terminar com 11 jogadores. Fernando Diniz tem que saber a hora de fazer substituição, como fazer essa substituição, porque uma coisa que a gente vem reclamando nos últimos jogos é exatamente isso, né? Ou o Fernando Diniz não faz nenhuma substituição e o Santos acaba sentindo, até pela questão do desgaste físico por conta dessas partidas, né, uma atrás da outra que o Santos vem fazendo, ou contra o Fortaleza, que o Fernando Diniz estava suspenso, né, o auxiliar dele que comandou o time, fez várias substituições, mas que acabaram prejudicando o desempenho do Santos. Então, precisamos ser cirúrgicos. Espero que o Santos aproveite a questão, né, do toque, pé no pé, transições, usar a velocidade dos jogadores e não ficar abusando em cruzamentos. O Santos, quando utiliza muitos cruzamentos, fica um time previsível. E é isso que nós não queremos. E outra questão que eu acho que vale um certo cuidado é o posicionamento do Marcos Guilherme. Venho falando aqui. Acho que o time do Santos teve sim uma pequena evolução nesse 4-4-2, porém o Marcos Guilherme está totalmente perdido no campo.
Ele volta para bater tiro de meta para o João Paulo, fica correndo, né, ali no setor defensivo do Santos e pouco é acionado no ataque. Então, né, eu acho que precisa encontrar uma forma mais inteligente para o Marcos Guilherme acabar atuando. Ou então faz uma substituição, não coloca o Marcos Guilherme, ou tira o Lucas Braga, coloca o Marcos Guilherme na ponta, enfim. Acho que precisa repensar a forma como estamos jogando com o Marcos Guilherme. Mas eu quero saber do seu palpite para Libertad e Santos. Me conta aqui nos comentários se você está ansioso, se você está confiante. E volto a dizer, o Santos avançando de fase vai enfrentar a equipe do Bragantino, que venceu o Rosário Central nos 2 jogos, né? Tanto na Argentina como em Bragança Paulista. Então, duelo brasileiro se o Santos avançar para essa fase da Copa Sul-Americana e também mais dinheirinho nos cofres santistas. Então, vamos torcer, emanar energias positivas para que o Santos se aproxime de uma decisão. Sempre bom lembrar que a final da Copa Sul-Americana será disputada em Montevidéu, no Uruguai, em jogo único. Então, Santos tem sim como chegar até a final, basta não vacilar. Basta Fernando Diniz e seus jogadores, o básico, né? É o que nós queremos. Joga direitinho que dá sim pra gente passar pelo Libertad. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.